Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Real ou Real, né? Vamos aportuguesar o nome, eu acho que fica melhor, né? Esse é um mangá, né, que eu tenho que admitir pra vocês, eu só peguei pra ler por causa da repercussão que o anúncio teve aqui no Brasil, né? Muita gente elogiando, muita gente dizendo que isso é muito legal, é muito interessante. É uma obra do Takehiko Inoue, que é o mesmo autor de Vagabond, o mesmo autor de Slamdunk. E o seguinte, né? Slamdunk, não sei se é pra quem não conhece, né? Às vezes muita gente que acompanha o canal, que a maior parte do público é leitor de Bonelli, é leitor de quadrinhos Marvel, é leitor de Franco-Belga. Não sei se temos tantos leitores de mangás assim, né? Embora o número de vídeos sobre mangás tem aumentado no canal. Mas Slamdunk é um mangá sobre basquete, né? E Real chegou até mim como um mangá sobre basquete de cadeirantes. Bom, tinha lá o Slamdunk sobre basquete e Real como um basquete para cadeirante, né? Basquete de cadeirantes. Só que o seguinte, né? Ao menos nesse primeiro volume não é isso, né? Ou melhor, não é só isso. E eu achei isso muito bom. Tal como o Slamdunk, Real é um mangá sobre basquete. Só que esse aqui possui uma veia mais dramática, né? Slamdunk tem uma veia focada no cômico, assim, pelo menos no início, que é o que eu li de Slamdunk, né? O que nós temos em Real? Nós temos dois protagonistas, pelo menos nesse primeiro momento, né? Um estudante problema, esse cara que está aqui logo na capa, né? Que é expulso do colégio, sai do colégio, o começo do mangá é bem isso, né? E o seguinte, esse cara, e aí é um pequeno spoiler, mas claro, né, logo do início, aquilo que não atrapalha ninguém, né? Esse cara ele carrega a culpa por um acidente de moto que tornou uma menina paraplégica, assim, né? Esse é um dos protagonistas, né? Esse cara que era um estudante de problema e carrega essa culpa. Inclusive, é dito, né, que ele começou a se tornar um problema porque deixou o basquete, né? O outro protagonista é esse aqui, esse que está junto, o estudante de problema é esse, né? E o outro protagonista é esse aqui. É um rapaz que teve uma perna amputada. Esses dois caras, eles são apaixonados por basquete e eles são extremamente competitivos. Eles acabam se encontrando por certo acaso e um vínculo vai surgir aí. Não vou nem dizer uma amizade logo de cara, mas um vínculo vai surgir aí, né? E a partir desse gosto pelo basquete, né? E um vai, de certa maneira, iluminar e fortalecer o outro, né? Em alguns momentos, Real tem uma certa pegada shonen, e que funciona, tá? Certos alívios cômicos, né? Eu disse que o Slamdunk tem uma pegada mais cômica, isso não significa que não tenha humor em Real. Quer dizer que o humor talvez não é o centro, né? Ele faz parte da composição, assim. Há também aquela pegada um pouco de superação que é comum nos mangás shonen, mas o todo, minha gente, flui muito bem. Hoje em dia se fala muito em representatividade, né? E Real é um dos quadrinhos onde eu vi essa representatividade ser melhor trabalhada. Por quê, né? A situação do basquete de cadeirantes, das pessoas que enfrentam esse desafio, né, não está ali como apêndice, né? Faz parte do núcleo constitutivo da história. Só que ao mesmo tempo a coisa é mais ampla, né? Os próprios cadeirantes que jogam basquete, eles não são resumidos à deficiência. Isso é um ponto que eu acho importante, né? Pelo menos nesse primeiro volume, né? São vistos como pessoas, né, que portam essa deficiência e, é claro, né, vão lidar com ela, né, mas eles são mais amplos. Outra coisa é que os limites são mais amplos também, os limites abordados são mais amplos, né? Há limites sociais, há limites econômicos, há limites psicológicos, há limites físicos, né? E isso para todos os personagens, para todos os personagens. A relação entre os personagens, inclusive, ela flui com bastante naturalidade. Inclusive, aqui é importante frisar, né? Até com alguns preconceitos que os personagens portam e que aparecem de modo sutil e vão ser trabalhados no decorrer da trama. Gente, que gibi legal, né? Eu ouvi, aí eu nem lembro onde eu ouvi, né? É um mangá sobre basquete focado pro público cadeirante. Gente, não é isso, assim, isso realmente não é esse o horizonte. Esse é um mangá para todo mundo, esse é um mangá para
todo mundo, né? Isso é um mangá para cadeirantes, não cadeirantes. Isso é um mangá para quem gosta de mangá, né? É um mangá para quem gosta de mangá. Às vezes quando a gente pensa isso, né? Tem uma temática, por exemplo, que aparece alguém, sei lá, surdo. Então é um mangá para surdos. Não, gente, é um mangá sobre o mundo, né? Real tá aqui, né? E o mundo, ele carrega complexidades. As pessoas são variadas, as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, né? As pessoas portam limites distintos, né? No caso aqui, o limite que aparece logo na capa é o fato do rapaz, por exemplo, de um dos protagonistas, ter uma perna amputada. Mas há outros limites, né? E essa convivência entre nós que possuímos limites e potencialidades diferentes, esse também é um ponto. As potencialidades também são diferentes, não só os limites, né? Isso aparece aqui. Então é um mangá para todos e eu acho isso bem legal, né? Eu enquanto estava preparando para falar aqui, eu lembrei de uma fala de uma aluna minha, aluna muito querida, uma excelente aluna, né? E ela tá no espectro autista, né? E ela falou uma coisa uma vez numa viagem do colégio, né? E ela, professor, vou falar uma coisa pro senhor, né? Por exemplo, eu sou autista, ela disse isso, né? Eu sou autista, mas é muito ruim que as pessoas me resumam a isso. Eu sou autista também, né? Mas eu sou uma pessoa. Olha só a fala dela que interessante. Eu sou uma pessoa, eu possuo outras coisas. Eu sou autista, mas eu também sou uma pessoa que gosta de chocolate. E aí ela começou a falar, né? Reparem, né? As pessoas são todos complexos, né? E isso, ao meu ver, ao menos nesse início de Real, apareceu. Eu achei isso muito legal. Além disso, os desenhos do Inoue são desenhos muito bons, né? Isso é chover um pouco no molhado, né? O cara desenhou Vagabond, né, minha gente? E os desenhos são muito nessa história aqui, né? São desenhos muito cinéticos. Deixa eu ver se eu pego alguma... Vou pegar essa sequência aqui, né? São desenhos muito cinéticos. E por um mangá de esportes, isso é fundamental, né? Essa coisa do movimento ser bem retratado. É bem bacana, assim. Foi um quadrinho que eu fui atrás por causa da repercussão e que eu fico feliz de ter ido atrás, assim. Pelo menos a minha primeira impressão foi muito positiva. Eu acabo, no decorrer das minhas leituras, deixando muita coisa acumular, né? Muita coisa acumular. Mas real eu vou tentar ler... conforme for sendo lançado, né? Sai um volume, não deixar acumular mais volumes, porque realmente acho que vai ser uma saga, algo muito bacana de acompanhar, assim. E como eu disse, né? Como eu falei, na questão da representatividade aqui, eu achei muito bem abordado. Talvez outros tenham outros olhares. Eu vou ficar feliz, né? Inclusive se Alisson talvez não tenha sido tanto por tal coisa. Pode me trazer essas coisas, mas dado o meu olhar, me pareceu bem trabalhado. Inclusive a questão da representatividade, do que a gente fala de inclusão, muito legal. Achei bem bacana e uma história muito envolvente, personagens complexos. Há um terceiro personagem que eu não quero falar aqui, porque aí sim seria um spoiler, né? No qual há uma complexidade grande, né? Nesse contexto que ele vai enfrentar, né? Um personagem que acaba sendo mais desenvolvido ao final da edição. Então, desenhos bons, desenhos ótimos, né? Enredo bacana, personagens bem construídos, assim, muito envolvente, mangá bacana. Eu vi algumas pessoas mencionarem como o melhor mangá do ano lançado no Brasil. Eu não acompanho tanto o cenário de mangás como eu gostaria, mas que é muito bom, isso é, né? Isso é muito bom e que traz questões relevantes de uma maneira bem trabalhada, isso também é verdade. Enfim, minha gente, tá aí a minha primeira impressão sobre Real, ou sobre Real, né? Logo espero ler o segundo volume. Devo comentar aqui, não sei se eu vou comentar volume por volume, né? Às vezes eu faço isso com algumas séries, mas acaba que às vezes a galera não acompanha, só vê os primeiros vídeos e não vê depois. Mas se você quer que eu comente volume por volume de Real, bota aí nos comentários, né? Dá um feedback, compartilha, mostra para outros, porque com certeza é um mangá que vai ter o que comentar, né? Achei muito bacana. É isso, minha gente. Enfim, né? Vou encerrando então. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Real é lançado no Brasil pela editora Panini. Esqueci de mencionar isso, né? Mas não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar, aquilo tudo que você já sabe, né? Eu tô assim, com muitos comentários por responder por falta de tempo, mas logo vou tentar tirar um dia e responder aí algumas centenas de comentários da galera, né? Mas
Vou deixar também o link de real na descrição, caso alguém tenha interesse, né? A galera sabe que usando os links do canal, tanto o link da Panini quanto o link da Amazon, ajuda a manter a coisa aqui, me ajuda a fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos para vocês. Enfim, minha gente, é isso. Paro então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.